Jogos Olímpicos de 2021 já deveriam ter sido disputados em 2020, porém foram adiados devido à pandemia de Covid-19. Essa ação foi nova na era moderna. Antes disso, apenas 3 edições de Olimpíadas foram canceladas, todas devido às guerras. Os Jogos Olímpicos foram realizados em Tóquio entre o dia 23 de julho a 8 de agosto. Uma das perguntas que todo mundo queria saber antes das Olimpíadas é se teria público. Afinal, os casos de coronavírus estavam aumentando em Tóquio, e a cidade chegou a declarar estado de emergência entre o dia 23 de julho até 22 de agosto. Por isso, a competição ocorreu sem plateia na capital japonesa. Apenas os jogos que não aconteceram na Grande Tóquio puderam ter público, porém com restrições. Em locais fora da região metropolitana, como Fukushima, Miyake e Shizuoka, não houve restrições, e por isso pôde ter público e 50% da capacidade dos estádios, com no máximo 10.000 pessoas. Os atletas internacionais, as equipes de apoio e os profissionais de mídia tiveram que apresentar teste contra a Covid-19 para entrar no país. Os competidores não precisaram ficar em quarentena, mas ficaram vivendo em uma bolha, na Vila dos Atletas e nas áreas de competições e treinos. Os profissionais da mídia que vieram do exterior foram monitorados atentamente para que não saíssem de certas áreas, como hotéis e locais de competição. A vacinação não foi obrigatória para participar das Olimpíadas. Porém, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional, 80% dos participantes estavam imunizados até a data dos Jogos. Além disso, testes de Covid foram feitos diariamente em todos os atletas. E todos os participantes estavam proibidos de usar o transporte público em Tóquio. Mais de 200 países dos 5 continentes estavam presentes nas Olimpíadas, porém 2 países tinham anunciado que não iriam. A Coreia do Norte, para proteger atletas da pandemia do coronavírus, e a Rússia, por ter sido banida pela Corte Arbitral do Esporte de todos os eventos esportivos, pelo menos até o fim de 2022. Mais de 200 países dos 5 continentes estavam presentes nas Olimpíadas, porém 2 países tinham anunciado que não iriam. As Olimpíadas de Tóquio tiveram 339 eventos com 33 esportes, abrangendo um total de 46 modalidades, junto com 5 novos esportes. As novas modalidades foram beisebol ou softball, karatê, escalada esportiva, skate e o surf. Agora falaremos sobre a delegação brasileira que conquistou seu melhor resultado em uma edição de Jogos Olímpicos. Por isso, confira agora todos os medalhistas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Os atletas que conseguiram medalha de bronze foram Mayra Guiar e Daniel Cagnin no judô, Thiago Braz no salto com vara, Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira, Bruno Fratos e Fernanda Scheffer na natação, Laura Pigossi junto com a Luiz Stephanie no tênis, Abner Teixeira no boxe, totalizando as 8 medalhas de bronze em Tóquio. Já nas medalhas de prata foram o vôlei feminino, no boxe Bia Ferreira, no skate street Kelvin Hoffler e Raíssa Leal, no skate park Pedro Barros e na ginástica artística individual geral Rebeca Andrade, totalizando 6 medalhas de prata brasileiras em Tóquio. Nas medalhas de ouro foram futebol masculino, no surf Ítalo Ferreira, na vela Martine Grael junto com a Kerra Kunze, na ginástica artística Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Isaquias Queiroz na canoagem
e Elbert Conceição no boxe, totalizando as 7 medalhas de ouro. Mesmo a delegação brasileira conseguindo seu melhor resultado em uma edição de Jogos Olímpicos, não foi o suficiente para eles ficarem no pódio quadro de medalhas. A delegação brasileira ocupou a 12ª colocação. Agora iremos falar 5 curiosidades e fatos das Olimpíadas de Tóquio 2021. A primeira curiosidade é que as Olimpíadas de Tóquio era para ter sido realizada em 2020, mas por conta da pandemia foi adiada para 2021. Mesmo assim, a marca e nome do evento continua sendo Tóquio 2020. As lembranças, os gráficos de televisão, inclusive as medalhas levam esse logotipo. A segunda curiosidade é sobre a Vila Olímpica, que possui mais de 18.000 camas e, acreditem, feitas de papelão. Segundo os organizadores do evento, esse material é mais resistente que a madeira e contribui para o plano de redução de gasto dos jogos. A terceira curiosidade é sobre o nome do mascote, que se chama Mirai Toya. Mirai significa futuro, já Toya significa eternidade. O criador do mascote é o artista japonês Ryo Taniguchi. A quarta curiosidade é sobre o buquê de flores entregue aos medalhistas no pódio. Uma tradição que vem da Grécia Antiga, só que na época oferecida uma coroa de louros e uma folha de palma. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, essa tradição foi quebrada e foi entregue uma escultura no lugar. Mas Tóquio o resgatou, e isso com um toque ainda mais especial. Isso porque as flores dessa tradição foram colhidas nas regiões afetadas pelo terremoto que atingiu a costa do Japão em 2011. E o objetivo era fomentar os negócios locais e homenagear as vítimas da tragédia. Agora chegamos na última e a mais interessante curiosidade, que fala sobre as medalhas. Já ouviram aquela expressão do lixo ao luxo? Então, essa frase ganhou vida nos Jogos de Tóquio, porque o ouro, a prata e o bronze das medalhas foram os materiais retirados do lixo eletrônico. A organização do evento arrecadou 6 milhões de celulares usados, mais de 78 milhões de toneladas de computadores e tablets velhos, e essa arrecadação durou apenas 2 anos e envolveu o país como um todo.